Esse primeiro relatório que a Oxfam Brasil fez, lançado em setembro de 2017, traz a questão da desigualdade brasileira e questiona os seus pilares. A gente precisa discutir quais são as causas das desigualdades no Brasil, sendo o Brasil considerado o 10º país mais desigual do mundo. Então, é um relatório que não explora todas as causas da desigualdade, mas aquelas que nós consideramos que estão entre as estruturantes, que tem a ver com a questão da desigualdade de renda, que tem a ver com a questão da desigualdade no acesso a serviços essenciais e também em relação à riqueza, desigualdade na riqueza. Então, é um relatório que também, ao discutir essas desigualdades, traz uma especial preocupação com relação ao racismo e a discriminação que as mulheres enfrentam na sociedade. Então, negros e mulheres, numa combinação com desigualdade na renda, na riqueza e no acesso a serviços essenciais, serviços públicos, estamos falando de educação, de saúde, de transporte público, de saneamento, de cultura, como essa população é especialmente afetada no contexto brasileiro. Qual é a relação entre orçamento público, gastos governamentais e direitos fundamentais e redução de desigualdade? Bem, como o relatório está trazendo essa questão, o investimento social e aí o gasto social é fundamental para a redução de desigualdade. É provado em diferentes experiências, diferentes países, que quanto mais investimento social, menor a desigualdade. Um exemplo do próprio caso brasileiro é que no último período, vamos pensar nos últimos 15 anos, quanto maior foi o investimento em educação fundamental, mais caiu também o índice de desigualdade no Brasil. A gente tem mais pessoas com possibilidade de atingir a mobilidade social à medida que tem acesso a serviços públicos e a direitos básicos, como é o direito à educação. Isso vale também para a saúde, para a assistência social, para a proteção social de forma geral. Então, pensar em orçamento público garantido para mais investimento social é pensar em enfrentamento e redução das desigualdades. Como a emenda constitucional 95, o novo regime fiscal, pode afetar o usufruto e a garantia dos direitos fundamentais no Brasil, e quais são os direitos que podem mais ser ameaçados? A emenda constitucional 95, ela vai justamente na contramão do que a gente está falando, né, de aumento de gasto social para contribuir para o enfrentamento às desigualdades e a diminuição da desigualdade. É com grande preocupação que a Oxfam Brasil olha a emenda constitucional 95, é um dos pedidos, uma das demandas desse relatório que ela seja revista, porque nós sabemos que o congelamento por 20 anos do gasto público federal, né, atingindo áreas importantes dos direitos sociais, deve provocar um aumento da pobreza e também uma desproteção social numa série de frentes que preocupam gerações, né, que vão comprometer gerações de brasileiros e brasileiras em relação à sua qualidade do ensino, em relação ao acesso a serviços de saúde, também em relação à assistência social. E isso está se comprovando em cortes de orçamento muito importantes, muito contundentes, que estão chegando aí para 2018 e que em 2017 já foram sentidos. Como a sociedade civil pretende monitorar os efeitos da emenda constitucional 95, o que já está sendo feito e o que vocês planejam fazer? A sociedade civil brasileira está ativa em relação à emenda constitucional. Antes dela ser aprovada, houve mobilizações pedindo maior participação, mais tempo para debate de diferentes visões, inclusive tecnicamente muito consistentes em relação ao problema que a PEC apresenta para nós, que agora a emenda apresenta para a sociedade brasileira. E uma vez não bem sucedido, né, os esforços de parar a aprovação da emenda constitucional, agora é o momento da gente monitorar os impactos que ela tem, começando por monitoramento de orçamento, porque ela reduz o orçamento público numa série de frentes de iniciativas governamentais que são importantes para a garantia dos direitos humanos. Então, esse monitoramento tem sido feito por diferentes organizações. A plataforma DESCA é uma das frentes, né, que reúne uma série de organizações que têm feito isso em loco. Estudos também sobre a redução orçamentária estão em curso, então com o INESC, a Oxfam e o Centro de Estudos em Direitos Sociais, a gente está olhando, por exemplo, a política de violência contra a mulher, de enfrentamento à violência contra a mulher. É uma política importante
que coloca em prática o que preconiza a Lei Maria da Penha, que é do ano de 2006, e que conseguiu estruturar uma rede de atendimento às mulheres em situação de violência, que conseguiu trazer o judiciário, o poder executivo conjuntamente para esse enfrentamento à violência, e que agora a gente vê uma desidratação dessa política. Então, teve um corte de orçamento para 2017 de 53%, e isso tende a se agravar à medida que não só do ponto de vista orçamentário, mas também do ponto de vista institucional, esses órgãos do governo federal que têm o mandato de defender os direitos humanos, nesse caso os direitos humanos das mulheres, estão sendo rebaixados politicamente e desconstituídos, né? O que tinha o status de ministério já não tem mais, tem suas equipes reduzidas, seu orçamento reduzido. Então, a gente vê na prática uma agenda sendo deixada para trás, sendo substituída, ao passo que a violência contra a mulher, né, o que o próprio Serviço de Atendimento Disque 180 diz, vem aumentando, né? Então, de 2016, os dados foram que, por exemplo, denúncias de estupro aumentaram em 121%. Né? É muita coisa, e se a gente olha isso em relação às mulheres negras, é mais grave ainda, e em relação também às mulheres homossexuais, às mulheres transexuais, enfim, uma série de grupos que, por não ter orçamento nas respectivas pastas mais, vão ficar desprotegidos.